34, versículo 8. Um versículo para meditação da amada igreja. Salmo 34, versículo 8. No momento que a Thalissa estava falando, Deus cantando aquele louvor, Deus me deu essa pregação hoje. É muito maravilhoso, irmãos. Às vezes você vai falar, mas como é que eu vou falar tanta coisa? Porque Deus, Ele traz, Ele fala com a igreja. Então tem os versículos que Deus nos falou, fica bastante atento. Deus, Ele vai falar grandemente conosco, amém? Salmo 34, 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Podeis sentar, ficar à vontade. Vamos falar todo mundo junto? Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Mais uma vez. Provai e vede que o Senhor é bom. Mais uma vez, bem forte. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, Deus me deu uma palavra tremenda para estar compartilhando com vocês. Ela falou muito no meu coração sobre a experiência de obedecer ao Senhor, de fazer o que o Senhor falou para você fazer. A experiência de você viver a ordem do Senhor para a sua vida. De você fazer aquilo que Deus Ele pediu para você fazer na medida daquilo que Ele pediu para você fazer. Tem esses versículos, irmãos, que a gente vai ler agora. Fica bastante atento que esse Salmo 34, versículo 8 em diante, eu vou ler até o versículo 22, para você entender o finalzinho desse Salmo. Salmo 38, Salmo 34, versículo 8 em diante. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o têm um coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, irmãos? Você imagina o que Deus fala no meu coração. Imagina a experiência daqueles que andaram com Jesus Cristo. Você imagina você entrevistando alguém que teve uma experiência de andar, de obedecer o que Jesus falou para ele fazer. Imagina você chegar com aquela mulher do fluxo de sangue. Fala, como é que foi a experiência de você receber a sua cura? Aí ela vai lembrar de como ela sentiu para chegar, se aproximar de Jesus e tocar nas vestes dele. Você chega para o cego Bartimeu. Bartimeu, vem cá. Conta para nós como é que foi aquele dia que você estava lá na beira do caminho. Jesus, ele estava passando e você recebeu a sua cura da sua vista. Aí ele vai falar, nossa, aquele dia foi um dia maravilhoso. Eu estava lá parado, eu comecei a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu clamava mais alto, e Jesus chegou ali, tocou nos meus olhos e eu passei a ver. E ele vai falar com alegria tão grande, viver a experiência de ter algo que Jesus pediu para ele fazer, ou que alguém pediu
para ele obedecer a Deus, ele fez e recebeu o milagre. E aí, irmãos, com todos eles, todos vão ter alguma coisa para falar da sua experiência, de serem experimentados, de serem aqueles que viveram o que a palavra de Deus diz para viver. E aí, se você for olhar, primeiro, deixa eu ver o versículo, Tiago capítulo 1, versículo 23 e 25, eu vou por partes aqui, para você entendendo cada parte, que às vezes é muita informação, e a gente tem que ter ordem para a gente ordenar ou organizar o que Deus tem revelado para a gente. Tiago capítulo 1, versículo 23 e versículo 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha só que revelação tremenda. Olha só o que Deus revelou para a gente. Você imagina você olhando no espelho, vendo como é que é o seu rosto, depois você sai dali, você tenta lembrar do seu rosto, como é o seu rosto, de repente você fala o meu rosto, como é que é o meu rosto, você vai tentar lembrar e de repente você já esquece como é que é o seu rosto. Imagina você que vive com você o tempo inteiro e você já esquece como é o seu rosto olhando no espelho. Você já tentou imaginar como é que é o seu rosto olhando no espelho? De repente sai da sua imaginação. E o que Deus fala conosco nesses versículos? Você imagina se você apenas ouvir a palavra e se imaginar praticando. Aí você não vai sentir realmente o que significa isso para você, porque você não viveu aquilo. Você vai esquecer logo, porque você não vivenciou aquilo na sua vida. E é o que Deus falou na palavra, se você apenas ouvir, você apenas vai ter uma imaginação de como seria, mas você não vai ter a experiência de poder realmente saber como foi o que é que Deus ele queria que você vivesse. Você teve uma expectativa de ser aquele que poderia ter vivenciado, mas você não teve a experiência de ter vivenciado, de ter marcado o seu coração com a lembrança de ter passado por aquilo, de como realmente aconteceu. As maiores batalhas, irmãos, que a gente vai passar, quando você lembra dela, você vai falar, realmente, aquele dia lá foi difícil, só que Deus ele estava ali comigo, você vai sentir como foi para você passar. Pergunta para uma mãe que teve um filho para ver. Toda mãe ela vai lembrar como foi, nenhuma mãe esquece como foi para gerar um filho. Ela vai saber direitinho. Às vezes o marido ele vai estar distraído, nem vai saber como é que é direito, mas a mãe sabe como foi para gerar um filho. No dia que cada um dos filhos vier, ela vai lembrar de um por um. Ela teve a experiência de gerar alguém, ela teve a experiência de viver a dádiva de ser mãe de alguém, de passar gerando, de passar 9 meses ou quantos meses foi, de ter alguém no seu ventre, de carregar, de saber às vezes como foi de fase a fase daquela criança chegar no mundo. E aí, o que Deus ele fala conosco, quando você experimentar, você vai ter novamente a chance de vivenciar aquilo nas suas lembranças, na sua vivência de como foi. Agora, se você não vivenciar, como você vai lembrar novamente? Então a gente pode ter uma ideia de como seria, mas a gente não vai saber realmente como é se nós não passarmos pelo caminho que Deus tem para essa igreja, que Deus tem para a sua família, que Deus tem para a sua vida. Você pode ter uma expectativa de como era se você tivesse obedecido, mas aquilo não vai ser realmente o que seria, o que Deus iria te entregar se você tivesse feito o que Ele falou para você fazer. Quando Deus ele fala, você tem que orar. Aí você não ora. Aí você tem uma ideia de como seria se você tivesse orado. Mas você não viveu aquela experiência, que você não orou. Quando Deus fala, você tem que jejuar. Você tem uma ideia de como seria, mas você não jejuou, você não viveu aquela experiência de passar tanto tempo,
e você falar, eu não coloquei nada na boca. Então, uma coisa é você imaginar vivenciar aquilo, outra coisa é você fazer realmente o que a Bíblia diz para você fazer. Uma coisa é você falar, eu queria ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida, e outra coisa é você ver que você leu a Bíblia todinha, de versículo por versículo, que não pulou nem um versículo da palavra do Senhor. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você vai falar, eu não lembro de ter lido isso daí não, porque eu li ela de Gênesis a Apocalipse. E aí você vai tendo dentro do seu coração a experiência de servir o Senhor. Olha o que Deus ele fala conosco. Ó. Segundo a Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Presta bastante atenção que eu vou ler essa passagem que fala do versículo 1 ao versículo 19. Segundo a Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 19. A experiência de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para que eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, vede que me procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixe ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra de Israel não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não aceitaria isto de você. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo,
quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de se encurvar perante a Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai-te em paz. Amém? Então eu li inteiro, irmãos, porque é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Eu li inteirinho para você entender como aconteceu a história de Naamã. E ali a palavra de Deus disse que ele tinha uma ideia de como seria ser curado. Você viu como ele falou? Pensava eu que seria de outra forma. Eu pensava eu que ele ia vir tocar na minha cabeça. Eu pensei que ele ia vir em direção a mim, chegar ali e conversar comigo. Pensava eu que ele ia fazer uma oração por mim e eu ia ser curado. E ele chega e fala para eu ir lá. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para eu ser curado? Era tudo fora da ideia que ele tinha, era tudo fora da imaginação que ele tinha. Aí ele não queria ir. Aí o que a palavra de Deus diz? Que os seus servos ali, os seus soldados, aqueles que estavam debaixo da autoridade dele, falou, meu Senhor, se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Agora ele só te pediu para você mergulhar 7 vezes. Lá, vai lá e faz o que ele te pediu, Senhor. Olha só para ver, irmãos. Então Deus, ele quer sacrifício ou obediência? Olha só para ver, tem gente fazendo sacrifício que Deus não pediu para fazer. Tem gente passando por caminho difícil que não era para passar, porque Deus, ele te diz essa noite, eu te dei um caminho que é Jesus Cristo, e esse caminho é a sua segurança, que você vai estar segundo a palavra do Senhor, aonde você passar. Essa é a sua segurança, irmão. Essa é a sua segurança. Às vezes você está passando situação difícil, porque você não está vivendo a palavra do Senhor, você não está dentro do caminho que Deus, ele determinou para você passar. Às vezes você está indo daqui lá em Itaituba, sabe? Aonde você está passando? Você está passando dentro da capoeira. Você está passando onde tem escorpião, onde tem cobra, onde tem espinho, onde tem obstáculo, onde tem pedra, onde tem tanta dificuldade. E Deus, ele preparou asfalto para você passar por ali, preparou o carro para você passar, abasteceu o seu tanque, colocou louvor no seu carro para você ouvir até chegar no lugar de destino que ele determinou que você fosse lá. Tremendo, irmão. Tremendo. Não vai ser cansativo não, não vai ser enfadonho não. A oração não vai ser enfadonha, jejum não vai ser enfadonho, ler a Bíblia não vai ser enfadonho. Jesus, ele não quer sacrifício tolo. Se ele falou para você fazer, é para você viver uma experiência segundo o que ele determinou para aqueles que vão servi-lo em espírito e em verdade, para você passar para um novo nível, para você passar para uma nova experiência com o Senhor. Aqueles que obedecerem nesse lugar, diz o Senhor, vão ter experiências novas na casa do Senhor, vão ter experiências maravilhosas na casa do Senhor. Você vai poder olhar para trás e falar, eu tive uma experiência com o Senhor, quando eu obedeci o que Ele falou para eu fazer. Aleluia. Vamos ler alguns versículos, irmãos, para vocês verem como Deus, ele fala conosco essa noite. Então, como é você se chegar a Deus, você se voltar a Deus, para você ter realmente uma experiência com o Senhor? O início passa por um coração que é arrependido diante de Deus. Um coração que entende que não está bom do jeito que você está. Um coração que entende que você ainda não sabe como tem que saber a palavra. Um coração que você entende que você é pecador, que o seu pecado está causando dificuldade, que você é muito acomodado, você é muito desleixado com as coisas do Senhor. Um coração que reconhece que você não está obedecendo como convém. Um coração que reconhece que a sua família não está como convém diante de Deus. Um coração que reconhece que a igreja ainda não está como convém, está diante da casa do Senhor, diante da presença do Senhor. Um coração que se sente necessitado de arrepender, de reconhecimento em relação a como está para viver uma nova experiência na presença do Senhor.
Todos aqueles que tiveram experiência com o Senhor, eles passaram pelo arrependimento, pelo reconhecimento de como eles estavam ali para viver o que Deus determinou para eles com a ajuda do Senhor. Salmo 51, 17, ó. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um coração, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração reconhecido, um coração que está ali quebrado, que está falando, Senhor, ai de mim se eu não tiver sua ajuda, Senhor. Ai de mim, como é que eu vou sobreviver sem o Senhor? Como é que eu vou caminhar sem o Senhor? E aí ele começa a reconhecer que tem necessidade de arrependimento. Ele reconhece que tem pecado e precisa de mudar de vida. É aí que começa uma verdadeira experiência com o Senhor. Você já viu, às vezes, quando você faz alguma coisa errada, você pensa, agora vai vir uma consequência muito ruim sobre a minha vida, e de repente Deus, ele te poupa. Era para estar pior e você está hoje dentro da igreja agora do jeito que você está. Deus te poupou. Deus me poupou. Deus nos trouxe aqui para dizer, vamos recomeçar de novo? Você está disposto a aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador e seguir o caminho que é Jesus Cristo? Você está disposto a encerrar tudo e recomeçar? É a nova chance que Deus te deu essa noite de recomeçar na presença do Senhor. Tão somente arrependa-se dos seus pecados, converta-se dos seus maus caminhos e se firme inteiramente no Senhor. Guarde a palavra do Senhor no seu coração e siga os seus conselhos e serás verdadeiramente alimentado na face da terra, verdadeiramente estarás seguro na face da terra, porque Deus te justifica. Se alguém se levantar contra você para apontar os seus erros, como foi falado pelo irmão Elinaldo, Deus, ele vai olhar e falar, deixa esse meu servo que eu me responsabilizo por ele. Ele está dentro da minha casa, ele se arrependeu de seus maus caminhos e agora eu estou falando, o sangue de Jesus Cristo está sobre a vida dele, nenhuma acusação mais pode tocar no meu servo. E aí é uma nova vida, irmãos. Novidade de vida, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus na face da terra. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Era esse o conselho da palavra. Onde Pedro passava, ele falava dessa maneira. Chegava no Juá aqui, imagina o Pedro pregando aqui hoje. O que ele ia falar para você e para mim? Arrependam-se, convertam-se dos seus maus caminhos. Ele não ia mudar você de uma hora para outra, não. Só por causa de Pedro estar aqui não seria diferente, não. Ia ser uma pregação igual essa. O Espírito Santo de Deus é o mesmo, a palavra do Senhor é a mesma. Não veja como algo diferente, não. Hoje nós temos a experiência de viver falando a palavra, estando na presença do mesmo Espírito Santo de Deus. Essa é a experiência da igreja de Jesus Cristo. Pedro teve a experiência dele, agora é o Marcelo que está pregando, agora é o Elinaldo que está pregando, agora é o Leonildo, cada um de nós que está pregando. É a vez de você, a nossa vez de fazer acontecer a manifestação do Senhor nesse lugar. Todas as coisas são possíveis ao que crê, diz o Senhor para o seu coração. Você pode ser usado de uma maneira sobrenatural na casa do Senhor. Você pode mover o céu com a sua oração. Deus, ele te deu uma chave chamada nome de Jesus Cristo de Nazaré para provocar um milagre onde você estiver, diz o Senhor. Aleluia! Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. No passado Deus não levou em conta os seus pecados, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dos mortos. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Jesus lhes respondeu:
Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mateus capítulo 3, versículo 8. Deem fruto que mostrem o arrependimento. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quem tem a mente dividida, purifique o seu coração. Agora presta bastante atenção. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o seu coração e não as suas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependam-se e vivam, diz o Senhor para o nosso coração. Então, como se voltar para o Senhor? Você lembra que eu falei no começo que você tem que ter sua experiência com Deus? Será uma experiência de sacrifício desnecessário? Não, irmãos. Deus está te colocando numa academia para você ser treinado a ser vitorioso onde você passar. Deus está te treinando a você não perder o que Ele vai te entregar. Não vai ser a bebida, a cachaça, a droga. Não vai ser a prostituição, não vai ser o adultério que vai desmoronar tudo que Deus vai construir na sua vida. Mas vai ser a força do Senhor que vai te dar. Vai ser a disciplina do Senhor que vai te dar o poder de manter tudo que Deus te entregou. Aleluia! Então arrependam-se, convertam-se, porque quando você para de pecar, para de errar, é Deus te preparando para você viver uma nova fase na sua vida. Uma fase de conquista, uma fase de triunfo, uma fase de vitória. É interessante, irmão. Quando não é com você, aí você vai falar, não, é a experiência do outro, eu quero ver, igual aconteceu comigo, você tem que passar por uma audiência tal dia. E eu sei que vai ser eu que vai ser o advogado que vai estar lá. Aí o que você tem que fazer? Ou você vive aquela experiência e está lá naquele lugar e faz o que tem que fazer, ou senão você é um covarde. Aí eu fui lá, sentei aonde tinha que sentar, falei o que tinha que falar e tive a experiência de passar por aquilo daquela maneira. E graças a Deus, Deus estava ali comigo. E a hora que eu saí dali, eu fui lá para o monte falar, Senhor, graças a Deus que o Senhor estava comigo lá, senão eu estava perdido, Senhor. Deus é maravilhoso, irmão, Deus é maravilhoso. Nós temos essa confiança no Senhor, arrependam-se, estejam preparados que Deus Ele vai andar junto com você, você vai ser vaso, como foi falado pela irmã Thalissa, escolhido para fazer a vontade do Senhor onde você passar. E aí quando você se arrepende, aí começa a sair o sacrifício de louvor. Olha só, eu pensava que ia ter que ajoelhar em cima do milho. Eu pensava que ia ter que ir lá para a Aparecida do Norte, descalço ou de joelho. Eu pensava que ia ter lá para Mojuí dos Campos, lá puxando uma corda lá no Círio de Nazaré. A palavra de Deus não diz que é dessa maneira. A palavra de Deus diz, apresenta um verdadeiro louvor dentro da casa do Senhor. Apresenta uma verdadeira adoração dentro da casa do Senhor. Quando Deus Ele falar, você tem a sua chance, levanta da sua cadeira. Apresenta o melhor que você tem diante de Deus. Esse é o sacrifício que Deus está falando para você fazer dentro da casa dele. Olha só, irmãos. É algo pesado para você? Quando o pastor fala, levanta da sua cadeira? Será que é difícil para você levantar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e homenagear Ele, adorar Ele nesse lugar? Será que esse sacrifício é pesado? Sabendo que se você honrar Ele, Ele está disposto a te abençoar muito mais do que você pode pedir ou pensar. Imagina se você chama a atenção de Deus nessa noite. A oração de Jabez, uma oração só, chamou a atenção de Deus, Deus mudou a sua vida para sempre. Por causa de uma oração que ele fez bem feita. Podia ser um culto como esse,
que ele não estava conformado com aquela situação, ele não estava conformado com aquela vida. Ele falou: Senhor, eu não quero mais a droga, eu não quero mais a bebida, eu não quero mais o adultério, eu não quero mais dessa vida, Senhor, eu quero uma mudança total na minha vida. Reescreve a minha história, faz diferente. Foi mudado, irmão. Foi mudado. É para quem quer, para quem se aproxima de Deus. Esse tem hoje uma resposta nessa noite. Ofereça o seu melhor, que Deus, Ele te dá a percepção para você entender que Deus é o Todo-Poderoso para te ajudar naquilo que você hoje tem necessidade de receber essa noite. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, presta bastante atenção, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou, portanto, ofereçam a Deus, em Cristo Jesus, o seu melhor essa noite. Ofereça o seu melhor. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz. Sabe qual que é o sacrifício que Deus quer de você? Você pratique o bem. Não engane os outros, não faça injustiça. Não minta para o seu próximo, não engane o seu próximo. Não defraude o seu próximo, não faça injustiça contra o seu próximo. Se você fizer dessa maneira, esse é o sacrifício que Deus quer que você faça no momento que você tem a oportunidade de errar. Deus está falando: se sacrifique, não erre. Renuncie a sua vontade, esteja na minha presença obedecendo, mesmo que te custe, mesmo que te prejudique, mas aquilo que parece que vai te prejudicar está te livrando daquele momento do engano de Satanás, do laço do inferno, está te livrando da ignomínia, está te livrando do escândalo, da vergonha que você ia passar se você tivesse feito aquilo. Então, a prática do bem, coopere com as pessoas que estão à sua volta fazendo alguma coisa boa para eles. Isso vai ser para você um sacrifício, mas para Deus vai ser agradável, porque você obedeceu o que Ele falou para você fazer. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, rogo-vos pela compaixão e misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus a vossa vida, que é o vosso culto racional. Ou seja, se sacrifique, não estando nas coisas erradas. Rogo-vos pela compaixão de Deus que se abstenham do pecado, se abstenham da impureza sexual ou das coisas erradas, porque isso para você vai ser, diante de Deus, um bom testemunho. Vai ser vaso escolhido, vai ser vaso purificado, vai ser vaso separado para aquilo que Deus quer. Quando as pessoas vão olhar para você, vai falar: essa fonte é boa, eu conheço, essa fonte é boa, vai sair água boa dela, vai sair água boa dele, porque é fonte escolhida de Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifícios, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Provérbios capítulo 21, versículo 3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios. Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. É o que Deus quer da gente, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, convido a irmã Neuliana a estar louvando a Deus com mais um hino. Depois a irmã Sônia vai estar louvando mais um hino também, amém? Adora o Senhor de todo o seu coração. Como preparar uma igreja para ser abençoada? É uma igreja que tem sim uma palavra de repreensão para você ver que você
tem que mudar de vida para você não permanecer nos seus pecados. Tem que ter a palavra de repreensão. É parte do ministério, é parte da nossa vida. Jesus é o que mais falou sobre o inferno. Jesus, ele alertou, ele falou, existe sim o inferno. Hoje eu estava conversando com o Darlis ali, ele falou sobre isso, falou que essas pessoas que estão lá no inferno é o lugar que elas mais clamam a Deus, é o lugar que elas tentam chamar a atenção de Deus, tentam provocar um milagre ali, só que ali já passou o tempo. Não adianta adoração no inferno, não adianta clamor no inferno, não adianta louvor no inferno, não adianta arrependimento no inferno, não adianta conversão no inferno. Agora é o seu tempo, agora é a sua chance de você se voltar para Deus, agora é o chamado do seu coração de lutar contra o pecado, de se abster das coisas erradas. Enquanto muitas pessoas ali no inferno estão falando, se eu tivesse mais uma chance, se eu tivesse lá na igreja de Jesus o Cristo nesse momento, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse estar ali, eu ia clamar mais forte, eu ia adorar mais forte, eu ia louvar mais forte, porque o meu coração ele precisava de mudar. Eu fiquei despercebido, eu não levei a sério. Eu não levei a sério a preparação do Senhor. Deus ia me preparar no louvor, Deus ia me preparar na adoração, Deus ia me preparar nas pregações, nos testemunhos, na hora que eu ia ali na frente para dar a minha palavra, dar o meu melhor diante dele. Eu negligenciei, eu não orei como convém, eu não jejuei como convém. E aí já passou o seu tempo, já passou a sua história, a sua experiência foi uma experiência que foi distante da obediência da palavra do Senhor, e agora não tem como voltar atrás mais. Você vai ficar imaginando a sua eternidade inteira, como seria se eu tivesse obedecido, como seria se eu tivesse obedecido naquele dia, como seria, eu estaria no céu, mas você não vai poder experienciar. Como seria se eu tivesse obedecido, eu estaria entrando nos portais celestiais, eu estaria agora na presença do meu Deus, eu estaria agora na presença dos anjos, no lugar de descanso, no lugar de eternidade, de coisas boas, e agora eu não posso viver essa experiência mais. Deus, ele está te falando hoje, experiencia obediência, que você vai chegar lá e você vai experienciar no céu a vitória em Cristo Jesus. Sede, pois, obedientes a Deus aqui, que Deus ele vai te honrar e vai te colocar para dentro do céu. Amém? Então viva uma experiência com o Senhor. Começa a ter um contato com o Senhor maior na adoração, no louvor. Começa a pedir para o Senhor o melhor. Começa a olhar e falar, Senhor, eu tenho a possibilidade hoje de provocar um milagre. Agora a sua chance. Agora a sua chance. Ei, caramba, por Ibaracê. Eremanamayara. Ele amarama canturi. Ei, catoque mamasi dirigama. Ele marabairo vaci. Ei, a manifestação do Senhor dentro do templo do Espírito Santo de Deus essa noite. Ei, que corebasi. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Provoca o milagre essa noite. Iremaia texto. Iremarabassuri. Sopra, 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 Espírito Santo. Sopra, inspira o coração da tua igreja essa noite, Pai. Aí estou. Te confiarei, nada temerei, nem te eu irei, pois eu sei que vive está, dia voltará no céu pra me buscar, sempre reinará, aleluia. Ele Ele barabaiaçu. Ei, ai, tô queimado no masto. Ele maramayaramassuri materima. Ei, cato querebacê.
Deus, aquece o coração essa noite, Espírito Santo. Tira toda a frieza, toda a dormência da alma essa noite, Espírito Santo. Desperta o teu povo, Senhor. Decatu queima. Marabaçu irmã. Ele cantou irmã. Oh, que viria Barabacê. Leão, leão da tribo de Judá. Ruge, Senhor, no nosso coração, Pai. Ia Bacaçouri. Ele manabaiasse. Na Norima, Manamaçu. Teiuruma, Suiriha. Oriba, Sigamandrumas. Ele abaiará, Surina. Aquele-masse. Ele vai do que mana masuri maderista. De louvor, te confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, mas eu sei que vivo está. Dia voltará no céu pra nos buscar, e sempre reinará, aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltará no céu pra nos buscar, e sempre reinará, aleluia. Em Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em Jesus, em Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em Jesus, em Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, continue adorando, continue adorando. Continue buscando o Senhor em espírito e em verdade. Tenha a sua própria experiência com o Senhor. Tenha a sua própria entrega na presença do Senhor essa noite. Passe pelo caminho do Senhor. Passe pela presença do Senhor glorificando. Aleluia. Depois você vai chegar lá, vai falar como seria a minha história. Como seria passar com uma vida de cristão na face da terra. Deus, Ele está te respondendo, faça diferente, não fique imaginando não, viva uma experiência com o teu Senhor, uma experiência de cristão, uma experiência daquele que é amigo do Espírito Santo de Deus, que anda no caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, Iremaramassu, Arayakanda Irema, O que Marimassu Irema. Ei, Jesus é o teu descanso. Jesus é o teu refúgio essa noite. Ei, Maísa. Ei, apressa-te a se aproximar do Senhor. Vem como a gazela sedenta que está querendo águas vivas. Aleluia. Ei, Maiaramasu. Ei, Gramagunensa. Ei, tocou-lhe mamãe. Como é que é a manifestação do Senhor? Viva ela essa noite. Viva a manifestação do Senhor. Ei, vivencie a presença do Senhor. Ei, Ele basura. Ele não basura. Ele boa que mano. Ele maravilhoso. Ele maravilhoso.
Enche, Senhor Jesus. Enche do óleo da unção, Espírito Santo de Deus. Acende o fogo da tua presença, Pai. Deus e glória, que esse lugar seja uma chama viva. Deus e glória, Senhor, que clareie, ilumine, Senhor, esse bairro, Pai, pela tua presença, Senhor. Clamamos, Senhor, a manifestação do Deus de Israel, Deus que desceu no Monte Sinai ali, Senhor. Invocamos o nome de Jesus Cristo de Nazaré nesse lugar, Pai. Ei, tu, Coromá, Boris. Eremanamacuri, Manamacê. Eremanamassu, Querimá. Ei, Dogue. Vai crescendo, Senhor, com uma fagulha de fogo que incendeia, Senhor, a floresta ali, Senhor. Deus de glória, Senhor, que vai, Senhor, alastrando. Seja incendiado o coração do teu povo. Seja queimado o pecado. Seja queimada a impureza. Seja queimado, Senhor. Oh, papai querido, a obra contrária das trevas. Mereça. Ei, irmão. Emanamaerassu. Oh, que ribaço. Emanabassu. Aleluia. Emanamas. Todo poder, chama queimar, tem todo poder, tu tem todo poder. Olha aquele vem. Mais um. Aleluia, continue adorando. Mais um louvor para você ter esse tempo a mais com o Senhor. Aproveita a oportunidade, deixa Deus te levar. Deixa Deus te levar, não no passado, não no futuro, mas no presente agora. Deixa Deus concentrar o seu coração na presença dEle. Deixa Deus te levar num nível de intimidade profundo. Deixa o seu coração ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ei, Deus marcou um encontro com você essa noite. Ele vai te abraçar dentro do seu coração essa noite. Deus é o Deus de experiência. Ele fala com você essa noite, é hoje, é nesse exato momento que Ele está aí dentro do seu coração. Vai ouvindo, ouça a voz do Senhor dentro do seu coração. Aleluia, 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 aleluia. Agora eu vou nascer. Vai raiando a luz do Senhor como a aurora. Vai chegando, que vai se aproximando. Que vai nascendo o sol da justiça no seu coração. Aleluia.
Aleluia, que vai clareando, vai organizando a sua mente, o seu coração, o seu sentimento. Que vai sarando a sua alma, que vai curando os traumas, que vai curando. Que maravilha cegueira. Amaramarama cantor mananase. Que marama cantara manase. Maria Cogima, Suíça. Aleluia. Pedir para cantar que ele vem agora. Aleluia. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Entregamos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Entregamos a nossa mente diante de Ti. Espírito Santo de Deus, seja, Senhor, abraçada a Tua igreja, seja levada a Tua igreja, Senhor. No íntimo, Senhor, louvor, na íntima adoração, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Imanamá cantor e Márcio. Aleluia. Digno, Senhor Jesus. Aleluia. Grande Espírito Santo de Deus, soberano, Senhor. Aleluia. Ele Maramá cantor. Aleluia. Digno, Senhor Jesus. Aleluia. 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 Vai adorando, vai adorando. Vai adorando. Aleluia. O Deus de detalhes está aqui. Deus de sentimentos está aqui. Aleluia. Deus do amor está aqui. Deus do perdão está aqui. Deus do... Aleluia. Oh, do caminho da amizade.
Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo é como uma brisa que chega no seu coração. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Eu sei que nessa noite, dentro dessa permissão que o Espírito Santo me concede diante do Filho dele, Marcelo, eu quero dizer para a amada igreja algo especial. O Espírito Santo ministrou meu coração, talvez nessa noite você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus tem algo profundo contigo. Deus tem algo diferente contigo, sabe? Tu pode dizer assim: eu vim aqui nessa noite, eu já conheço o pastor Marcelo, já conheço a pastora Carol, já conheço o irmão Rinaldo, já conheço o irmão Fábio, já conheço a Kelly, já conheço o Gabriel, já conheço o John que dá glória ali. Mas eu quero te fazer uma pergunta: tu já conhece o Espírito Santo? Aleluia! Aquilo que nunca alcançou na tua vida, sabe? Eu quero te dizer essa noite, já vai terminar aqui. Talvez você já esteja cansado de distrair esse lugar. Mas eu quero te dizer que o cansaço vai ser transformado em bênção na tua vida. E aí eu quero dizer que quando eu estava ali, o Senhor me estava. Sabe como foi que Pedro foi perto lá do cárcere da galera? Foi em oração, meu Deus. Sabe como é que as muralhas de Jericó viraram abaixo? Foi quando eles obedeceram a voz do Senhor, aquilo que o líder estava falando para eles, sabe? Então, quando nós estamos começando a orar nessa noite, para dizer: adore, adore, é porque Deus tem algo para te entregar nessa noite. Aleluia! Senhor, você está começando a ficar fatigado. Algo veio no teu ouvido, sabe? Para falar assim, já sussurrou no teu ouvido. E eu quero te dizer que a manada de demônio que saiu daquele homem, que foi para o corpo daqueles povos, não pode sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque tu é livre, tu foi liberto pela glória do sangue de Jesus. Aleluia! Do Senhor Jesus. Aleluia! Eu vejo esse nome, pastor Marcelo. E uma dessas noites, eu orando ao Senhor, descendo ali, clamando, chorando aos pés do Senhor. E aí o Senhor disse: não sai daqui sem pegar esse recado. E o Senhor ministrou através de ti. Quando tu falou assim: olha, vamos deixar a covardia, vamos deixar a meninice. E aí eu disse: não, você daqui eu até desistir de falar. Mas aquilo que vem de Deus nós temos que entregar. Sabe, não tem meninice nesse lugar. Só tem a presença do Espírito Santo. E ele falou algo assim no meu coração, que ainda esses dias ele vai levantar aqui nesse meio, ó, mulheres comprometidas com a glória de Deus. Aleluia! Tem um ciclo de oração aqui, amado. Tiver passou pela prova, pela enfermidade, quando se aproximar dessas mulheres, vão ser curadas, sabe? E na autoridade do Senhor, eu quero começar pela minha casa. Eu ministro a minha esposa, que vai chegar aqui na frente agora nessa noite. Aleluia! Quem faz a voz aqui comigo? Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! É porque Satanás não quer que você tenha responsabilidade. Não quer que você seja uma rocha na mão do Senhor. Porque quando ele está falando de circulação, ele está falando de mulher que ora, de mulher que jejua, de mulher que vai no berço. Aleluia! Contigo, aleluia! Eu quero te dizer que esse criminal que está aqui na frente está aqui. Como a nós dessa palavra, porque vai se cumprir, aleluia! Aleluia!
Glória a Deus. Amém, irmão? Vai lembrar e falar, eu vivi essa experiência e hoje eu estou aqui diante do meu Deus. Amém? É querer de Deus no seu viver, na sua família, na sua vida. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos, Senhor, sobre essa pessoa, Pai, que acreditou, Senhor, que creu, como está escrito, criei, por isso falei. Deus de glória, também ela ouviu, Senhor, e a oração, Pai, está sendo feita porque essa pessoa entendeu, Senhor, que a palavra falou com ela. Deus de glória, que quer uma experiência contigo, quer andar, Senhor, quer contar, Senhor, que passou junto com o Senhor e viveu momentos na sua presença, Pai. Assim eu ministro sobre a vida dele, a vida dela, em nome de Jesus, esse contato, essa experiência, essa vivência no teu evangelho. Esse que está, Senhor, tendo dificuldade de obedecer, em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, ele negando, Senhor, o pecado, negando, Senhor, em nome de Jesus o caminho, Senhor, da perdição, Pai. Também para essa mulher, Senhor, seja uma nova fase na vida dele, uma fase, Senhor, diferente na vida dela, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de